A pequena Kathleen, de 8 anos, foi diagnosticada com um tumor no cérebro no meio do ano passado, após um intenso período de fortes dores de cabeça, seguidas de vômito, inclusive de sangue. A menina veio de Caratinga, no Vale do Rio Doce, para fazer o tratamento em Belo Horizonte. É a mãe quem a acompanha em todos os momentos. Quem vê a garotinha assim, se divertindo com as bonecas e toda vaidosa, com as unhas pintadas, não imagina que ela já passou por 2 cirurgias na cabeça. Após a primeira intervenção, a família levou um susto. Kathleen ficou 1 mês sem andar, falar e enxergar. Aí ela fez 3 ciclos de químio e agora automaticamente está fazendo a radioterapia. Já é a 23ª sessão hoje. Eu fico mais aqui do que em casa, né? Eu costumo ficar em casa uma semana e volto, fico aqui eu fico mais tempo, 1 mês, 2, já fiquei 2 e agora tem 1 mês que a gente está aqui. A luta é ainda maior porque Jordana fica longe da outra filha de 11 anos. Kathleen também sente muita falta da irmã e nos conta como tem enfrentado o câncer. Tô sendo forte. Como que é o dia que tem que fazer a radioterapia? Tem que ficar quieta. Qual mensagem você manda para as criancinhas que estão passando pela mesma situação? Fé. Ter fé? Se a pessoa tiver fé, o que vai acontecer? Ser curada. Esta casa, que fica em Belo Horizonte, acolhe hoje 122 crianças e adolescentes. A maioria vem do interior do estado, mas há pacientes também de várias partes do Brasil. Aqui, eles encontram toda a estrutura necessária para que, apesar deste momento tão difícil, a vida seja um pouco mais leve. A Casa de Acolhida oferece para toda a família atendimento com psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e nutricionista. Daqui também sai o transporte para levar os pacientes para os procedimentos nos hospitais e também a passeios, como cinema e teatro. A superintendente explica que quem está longe da escola não fica prejudicado. A CAP conseguiu fazer uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, onde as crianças que estão acolhidas aqui, elas têm um ensino reconhecido pelo MEC. A gente tem a professora da Prefeitura, que ela tem o contato com a escola de origem da criança e tudo que está sendo lecionado nessa escola e aplicado como provas, trabalhos, as crianças fazem aqui na CAP. Durante um bom tempo, João Vitor frequentou a sala de aula da instituição. Ele é de Nova Serrana, no centro-oeste de Minas, e passou 2 anos e meio fazendo quimioterapia por causa de um linfoma, um tipo de câncer que começa nas células do sistema linfático. A fase mais difícil é no início, porque a gente fica no hospital, graças a Deus que existe as casas para acolher a gente, né? Porque os médicos não liberam para a gente ir para casa. Hoje, com 10 anos, João Vitor só vem a Belo Horizonte para a consulta de rotina, 1 vez por mês. Ele recorda como os estudos o distraía nos momentos mais delicados do tratamento. Eu fazia português, matemática, eu fazia várias coisas. Esse processo é difícil, mesmo assim eu fico animado. Por quê? Porque eu tô com minha mãe, às vezes eu tô com minha irmã. Então, não desanima? Não. Gente, e essa casa de acolhida, ela precisa de ajudas, né? Então, quem quiser realizar doações para essa casa de acolhida, pode ligar no telefone 31 3401 8000. 31 3401 8000, o telefone está aí na sua tela, você pode ter essa liberdade, você que quer abençoar, você quer fazer parte aí desse movimento aí para ajudar essas crianças. Você viu que muita gente às vezes vem de fora para estar aqui, então é importante levar essa esperança aí e esse cuidado até, não só com a criança, mas também é importante que a família saiba que estão sendo acolhidas aí, que é o nome da casa, tá bom? Então, você tem essa oportunidade de ser um canal de bênçãos na vida dessas crianças e é mais sobre o câncer infantil que nós vamos tratar aqui no nosso programa de hoje. Exatamente, e eu converso agora com o doutor Gilberto Ramos, que é médico hematologista e ele é coordenador do programa Criança e Vida em Belo Horizonte. Doutor Gilberto, tudo bom, prazer conhecê-lo, tê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Deus abençoe o senhor, uma honra tê-lo aqui. Quando eu disse a principal causa de mortes entre crianças e adolescentes, a gente sabe que o câncer,
ele é esse flagelo aí da nossa sociedade. Mas aí eu pergunto para o senhor, quais são as doenças que compõem esse grupo que levam a esse número tão alto, doutor Gilberto? Existem vários tipos de doenças, de cânceres pediátricos, né? Ou pelo menos quais são os principais? Né? E o mais comum de todos, porque na realidade eu sou hematologista pediátrico, sou oncohematologista pediátrico. E o mais comum das doenças, dos cânceres em criança e adolescente são as leucemias, entendeu? E depois, seguida dos linfomas, os neuroblastomas, que são tumores do sistema nervoso periférico, o tumor de Wilms, que é um tumor renal, retinoblastoma, que é um tumor da retina. Mas os principais são as leucemias. Leucemias. E os linfomas, né? E os linfomas. Agora, doutor, e o que causa a genética, o quanto ela é importante aí para essa transmissão ou para pelo gerar dessas doenças na vida dos nossos filhos? Na realidade, quando você fala, por exemplo, existe uma prevenção do câncer infantil, na realidade não tem, né? Porque você não pode, como no câncer de adulto, que você às vezes tem fatores ambientais correlacionados com o aparecimento dos cânceres, na criança isso não existe, né? Porque tem faixas etárias diferentes. Então, o fator genético tem uma certa importância, mas não é um fator definitivo, que você tem várias pessoas com câncer na família, o seu filho pode vir a ter. Né? Então, na realidade, é a primeira pergunta que os pais te fazem, né? Mas por que meu filho com 1 ano de idade está tendo um câncer? E como é que o senhor responde essa pergunta tão difícil? Não tem Pela jeito. expressão do senhor, você fala assim, né? Porque, inclusive, se você às vezes tem a causa, você tem como evitar, como prevenir. Mas, infelizmente, isso ainda não é uma coisa cientificamente definida, né? A causa não é. Existe um fator genético, né? Mas não é também ponta de faca que isso tenha que acontecer, né? Considerando aí, por exemplo, esses são os principais aí, essas principais formas do câncer aí, que são os linfomas, né? Que são as leucemias. A gente vê aí em novela, a gente vê na televisão e sempre batendo nessa tecla, aquela ação solidária. Mas e sobre esse transplante de medula, por exemplo, no caso aí das leucemias, como que é o processo, como que é o tratamento quando parte por esse viés, doutor? É o seguinte, na realidade, o câncer infantil ele tem uma diferenciação pela própria proliferação das células anormais dele, um pouco diferente dos adultos. É até muito diferente. E por isso ele responde melhor ao tratamento quimioterápico. Então nós temos aí em torno de uns 80% de cura dos cânceres infantis. Alguns deles chega a ter 80%, 85% de cura. Percentual considerável, significativo. Então, quer dizer, o transplante de medula, por exemplo, num caso de leucemia inicial, dependendo do caso, dependendo do diagnóstico, ele não é indicado em primeira linha, né? Porque os meninos conseguem ter uma percentual de cura muito bom só com a quimioterapia. Só com a quimioterapia? Só com a quimioterapia. No caso... E hoje a quimioterapia, até pela evolução, pelo desenvolvimento, pelos avanços aí, ela é bem individualizada e ela produz até efeitos, vamos dizer assim, colaterais, menos importantes, assim, né? Menos marcantes. Exatamente. Né? Os protocolos atuais fazem o seguinte, porque o importante no câncer infantil é o diagnóstico precoce. É que, por exemplo, a sintomatologia. O sintoma dos cânceres, eles são parecidos com o sintoma de várias doenças, entendeu? Eles não são específicos. Aí, por exemplo, de algumas doenças específicas, a leucemia. O que acontece com a leucemia? Há uma infiltração na medula óssea, que é onde produz todas as células do sangue, né, de células que não tinham que estar lá, que são células ruins. São essas anormais. Anormais. Né? Aí o que acontece? Com isso, o menino vai produzir a célula vermelha, que é das hemácias, que aí ele vai ter anemia, pode ter palidez, porque está com anemia. As células brancas, que são os leucócitos, são da defesa,
também vão estar prejudicadas, então ele tem uma tendência maior à infecção. E as plaquetas que são responsáveis pela coagulação, elas vão estar também baixas, aí você vai ter sangramento. Então, assim, o importante é, o menino não finge sintoma. A criança é muito assim, tá brincando, tá ótimo e tal. Se tem algum sintoma, tem que levar no pediatra, tem que levar, né, para fazer, porque o diagnóstico é inicial, precoce e bem feito em locais que tenham todos os arsenais para se fazer um diagnóstico bem feito, isso vai implicar num tratamento bem feito. Né? E num percentual de cura maior. Nos últimos 40 anos, nas últimas 4 décadas, o tratamento das doenças oncológicas pediátricas evoluiu muito. Por isso que a gente conseguiu chegar nesse patamar de 80%, né, de cura em vários cânceres infantis. Entendeu? Agora, doutor, quando o senhor fala aí dos sintomas, menino não esconde sintoma, não é? Quais são os sintomas, o que pode levar aí a uma preocupação, talvez, ali com a criança, se ela manifestar aí esses sintomas? Isso que eu te falei, por exemplo, que eu já citei das leucemias, né? Se tem palidez, ficou mais apático, né? Se começou a aparecer umas manchinhas, que é por causa da plaqueta baixa, aí leva logo no pediatra, porque pode ser outra coisa, mas... Por exemplo, a dengue mesmo faz com que as plaquetas baixem consideravelmente. Então, quer dizer, é isso que eu estou dizendo. Alguns não têm sintomas específicos. Por exemplo, o retinoblastoma, ele tem um sintoma específico que chama reflexo do olho do gato, porque o retinoblastoma é um tumor da retina. Então, o que é isso? O menino tem a sensibilidade exagerada à luz, né? Tem fotofobia e fica com a pupila branca. Olha. Entendeu? Então, isso é um sintoma específico desse tipo de tumor. Às vezes pode o pai pensar assim, ah, não, tá claro mesmo, o dia incomoda aí não, e tal. Teve isso, o menino tá com uma coisa diferente. O importante é que você leve num centro pediátrico de referência, porque aí vai fazer exame, né? No caso da leucemia, faz um hemograma, vê como é que tá. E às vezes já no hemograma você vê células blásticas, células que não tinham que estar ali. Então, outros, por exemplo, como tumor ósseo, osteosarcoma, você vê um aumento da região. Então, se tem uma massa ali, você vai, aquilo ali não é normal o menino ter. Por exemplo, o senhor mostrou aí, por exemplo, aí na famosa canela, né, na tíbia. O senhor passa assim, aí tem uma calosidade, já começa a aumentar, né? Aí já tem que também procurar. Né? É um sintoma. Um sintoma. Por exemplo, nos tumores, quando se começa com muita cefaleia, muita dor de cabeça, vamos lá, você vai ver o que é, porque que o menino está. Pode ser da vista, entendeu? Pode ser, mas tem uma que ir lá alimentação olhar. Mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, os sintomas são muito gerais. Alguns, esses que eu falei, por exemplo, igual do retinoblastoma, ele é muito específico. Por exemplo, se tem um aumento do volume da barriga, se a barriga está crescida, se você vê quando vai dar um banho, o menino tem uma massa, uma coisa assim, não é normal. Então vamos levar lá. Pode ser várias coisas, mas tem que investigar. Tem um sistema de diagnóstico com radiologia muito boa, entendeu? Uma imaginologia muito boa. Sobre essa questão do diagnóstico, doutor, por exemplo, a gente sabe que hoje boa parte da população brasileira recorre ainda ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Né? Hoje o SUS oferece esta, vamos dizer assim, essa segurança, este apoio aí para aqueles que o procuram? Oferece. Eu posso falar porque, inclusive, eu trabalhei lá, eu fui da equipe de hematologia pediátrica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, né, da UFMG. Então, o Hospital das Clínicas, ele é do SUS, já que você comentou, do SUS, referência, porque ele tem todo o arsenal necessário. E outra coisa também, a equipe, porque a equipe multiprofissional é muito importante dentro do hospital que vai tratar a criança com câncer. Você tem que ter um neurologista pediátrico, um cardiologista pediátrico, um pneumologista, né? Uma psicóloga, porque a criança que trata, você viu aquele menino ali
matéria? Da CAP, né, dessa casa de apoio, que inclusive, aliás, eu tenho que elogiar, porque é uma das melhores aqui em Belo Horizonte. O menino vem do interior e o volume de pacientes do interior é muito grande, em virtude de que Belo Horizonte é referência, né, de tratamento das doenças oncológicas, dos cânceres. Então, ele ficou 1 ano aqui. Então, ele tem um afastamento do local de moradia, dos amigos, né? Então, é importante assistência psicológica, psicossocial, né? E para a reintegração dessa criança à sociedade, para a criança e para a família, entendeu? Por exemplo, começa a ver, isso é muito comum, de haver ciúme dos irmãos, porque aquele menino que está recebendo tratando todo o cuidado do papai, da mamãe, e o outro todo mundo fica manda mais presente. de lado. Ah, a mamãe saiu, ficou 2 meses fora com fulano de tal e eu aqui sozinha, entendeu? A criança sempre tem esse questionamento, né? Então, essa assistência, né, é muito importante, entendeu? Então, a sua pergunta é: o Sistema Único de Saúde, apesar de todas as problemáticas que a gente pode ter, mas quando você consegue entrar, né, no sistema, eles oferecem tudo, imagem, tomografia, ressonância, sabe? E nos prazos adequados? Adequados. Por exemplo, eu estou te falando da experiência que eu tive no Hospital das Clínicas, né? Que eu pergunto assim, porque pelo seu testemunho, isso dá uma tranquilidade para o pai, porque a gente acostuma com aquela condição de sempre falar mal, murmurar, reclamar, SUS não presta, governo não presta, nada presta. Mas o senhor trazendo aqui, é importante saber que a pessoa já pode ter e sabe onde encontrar esse apoio, né, doutor? Porque o problema hoje é a demanda, né? A procura, a demanda é muito maior do que a oferta. Isso é uma coisa que a gente tem. É uma realidade. É uma realidade que a gente espera que vai consertar um dia, né? A gente tem... Principalmente nós, nessa saúde, não é? Em nome de Jesus, eu também acho. Agora, que tem um bom tratamento, a equipe de lá é sensacional. E você falou do programa Criança e Vida, na realidade fui eu mesmo, que o programa Criança e Vida era um programa do Banco do Brasil para o Brasil inteiro, para equipar os locais de atendimento do Sistema Único de Saúde que precisassem de equipamento e de melhoria para os diagnósticos das doenças infantis, dos cânceres infantis. E isso foi conseguido lá no HC, né, lá no Hospital das Clínicas, eu nem me lembro há quanto tempo atrás, entendeu? Mas numa batalha muito grande da equipe toda, porque o diagnóstico hoje ele depende de citogenética, imunofenotipagem, biologia molecular. Então é uma série de coisas que inclusive são exames caros, complexos, mas que são oferecidos pelos locais, né, que fazem o tratamento oncológico e que tem SUS. Hoje o Hospital das Clínicas é só SUS, não tem mais, há muito tempo que ele não tem mais atendimento de convênio nem particular. Mas é um local que você fala, olha, de primeira é uma referência, entendeu? Pessoal de casa, olha só, eu tive esse bom bate-papo aqui com o Dr. Gilberto, que é hematologista, e veio nos falar aí sobre o Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. Prevenção é complicado de falar, mas combate nós estamos aí. Então, levando informação para você, contamos aqui com quem é especialista na área. Doutor Gilberto, uma grande honra tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Bom dia para você também e para todo mundo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.